Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula do novo ensino médio, né, para as aulas aí da segunda série do ensino médio. O componente e a aula de hoje está aí na tela para vocês, das rochas ao solo. Entenda essa transformação, faz parte da atividade 2 da introdução 1. O tema da aula, a estrutura interna do planeta. Meu nome é Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O componente 3 faz parte aí do aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. E está aí de novo, componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então hoje nós vamos estar iniciando aí a atividade 2, terminamos a atividade 1, com a sistematização 2, agora vamos dar continuidade aí a esse tema interessantíssimo do componente 3, falando aí das rochas ao solo, dando aí o tema dessa atividade, a estrutura interna do planeta. Vamos lá na sequência, nós vamos ver aí as habilidades dos eixos estruturantes, no caso aqui o eixo estruturante é a investigação científica. As habilidades são de conhecimentos aí das ciências humanas, sociais e aplicadas, 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Todas essas habilidades estão aí nesse material de apoio pedagógico do aprofundamento. E também temos habilidades do currículo paulista, que são essas duas habilidades também das ciências humanas, sociais e aplicadas, 103, 306. O objetivo desta atividade 2 é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados. Por isso que aí nós vamos falar sobre a questão aí da estrutura interna do planeta, Então nós vamos mostrar toda essa questão aí da estrutura interna do planeta, relacionados aí a essa atividade 2. E nós vamos começar vendo um vídeo, falando aí sobre terremotos, vulcões e tsunamis. Presta bastante atenção no vídeo, porque ele mostra, toda essa relação aí da estrutura interna, desses movimentos aí endógenos que nós temos no nosso planeta. Daqui a pouco nós voltamos.
Muito bom esse vídeo, né? Porque mostra aí, né, várias situações aí endógenas, né? Mostrou aí as camadas internas do nosso planeta, né? Mostrou aí os vulcanismos, tectonismo, né? Até as formas, né, que são, né, os movimentos das placas, né? O movimento convergente, o movimento divergente, o movimento transformante. Também viu lá pontos aí da questão aí do Círculo do Fogo do Pacífico, né? Mostrou aí os pontos onde abrange mais o vulcanismo e o tectonismo, né? Até mostrou aí uma imagem do Japão, né? Com vários pontos vermelhos, né? Nas milhares de ilhas que o Japão tem aí, porque o Japão é um arquipélago, né? Extremamente vulcânico e ativo. A gente sabe que as atividades sísmicas lá são constantes, diárias, né? Ou de baixa intensidade, média e até alta intensidade. Então é um vídeo bem interessante, porque ele retrata aí, né, uma síntese, né, de todo esse processo que nós vamos ver na atividade 2, que é a formação interna do planeta. Então, basicamente, o que nós veremos da atividade 2 está relacionado no que nós vemos aí, o que nós vimos aí no vídeo, né? Então, é muito legal passar esse vídeo, porque ele tem, né, essa relação aí, né, do que nós vamos falar sobre a questão aí da formação interna do planeta. A começar aí com a estrutura interna do nosso planeta, né? Como a gente viu lá, né, no vídeo, né, tem essa relação aqui nesse desenho, né, mostrando aí a crosta terrestre, né, que é a parte mais fina aí das estruturas internas do nosso planeta, né, basicamente aí com rochas sedimentares, né, metamórficas aí, né, temos aí o granito, né, nós temos também aí outros tipos de rocha, né, é também conhecida aí como uma estrutura discial, né, porque tem muito silício e alumínio na crosta superior, porque ela tem na realidade uma divisão, né, crosta superior e crosta inferior, né, a crosta inferior ela tem mais aí, né, o silício e o magnésio, né, então, né, e tem também basalto, né, pela relação aí, né, dessas rochas vulcânicas. E aí nós temos aí o manto, né, que é dividido em dois, né, o manto superior, né, mais próximo aí da crosta terrestre, e o manto inferior, que fica mais próximo do núcleo. E sempre lembrando, né, cada vez mais que nos aprofundamos aí para o interior do planeta, né, nós temos aí as elevações das temperaturas, né? E nós temos o núcleo, né, que tem aí o núcleo externo, né, que faz aí, né, uma proximidade com o manto inferior, e o núcleo interno, que está no centro aí do nosso planeta, né? E o interessante é que quando fala do núcleo externo, né, muita gente acredita que ele é maleável, né? Ele é mole, né? Ele é líquido, né? Por causa das altas temperaturas, mas pela pressão exercida aí no nosso núcleo, né? No nosso centro aí do planeta, ele é como se fosse uma rocha bem sólida, até porque, né, ele tem aí uma camada que nós conhecemos aí como NIF, né? Que é uma grande quantidade de níquel e ferro, né? Por isso, né, tanto pela pressão e pelo material que nós temos no núcleo interno, ele é, né, mais rochoso, assim, ele é mais sólido, né, do que, por exemplo, quando a gente fala aí do núcleo externo e também do manto. Então, essa estrutura interna do nosso planeta, né, que tem mais aí de 6.000 quilômetros de profundidade, né, o ser humano aí chegou a mais ou menos 13 quilômetros, né, isso lá na antiga União Soviética, né, e essa relação ainda é muito, né, um processo muito pequeno, né, do que nós podemos conhecer, né, das profundezas aí do nosso planeta. É lógico que com a modernidade, com a tecnologia, né, com equipamentos modernos, inclusive aí satélites, né, e sonares, né, principalmente nas áreas, né, dos oceanos, né, na qual as camadas são mais finas, dá para ter mais ou menos uma ideia, né, por isso que acabamos, né, estudando essas estruturas aí do nosso planeta, né? Mas são teorias, né, e suposições que são colocadas em cima aí dessas camadas. Vamos dar sequência aí à aula, né? Vamos ver uma outra imagem da estrutura interna do planeta aí com as dimensões, né? Então nós vimos aí a crosta continental, como eu falei para vocês, é uma crosta mais fina, né? Ela está lá de 30 a 60 quilômetros, 65 quilômetros de profundidade, né, de tamanho. Lembrando aí que a crosta, né, continental, ela é mais grossa do que a crosta oceânica, né? A crosta oceânica ela é mais fina, né? É por isso que fala de 30
a 65 quilômetros, né? Então é importante retratar isso aí. Então, de todas as camadas internas aí das estruturas do planeta, né, nós temos aí a crosta como sendo uma crosta aí mais fina do planeta, e sendo mais fina ainda na crosta oceânica, né, que são as partes aí mais baixas do nosso planeta. E aí nós temos aí o manto, né? O manto aí tem mais ou menos aí 2.885 quilômetros, né, sendo que o manto superior, né, mais ou menos aí 700 quilômetros de profundidade. Então o manto superior, que está próximo aí da crosta, né, terrestre, né, na parte aí da superfície terrestre, ele tem aí, né, uma menor espessura do que, no caso, o manto inferior, né, que tem aí mais de 2.100 quilômetros de profundidade. Então vejo que a profundidade, né, do manto no seu total, né, de quase aí 2.900 quilômetros, né, bem mais, né, infinitamente maior aí do que a crosta terrestre, né? Então nós temos a crosta superior, a crosta inferior, em cima tem a superfície terrestre, e logo abaixo, né, nós temos aí o manto, né, que faz aí o movimento aí das placas tectônicas, né, que é importante retratar isso aí, né, que é o manto, ele é líquido, né, bem maleável, né, então ele vai se movendo, né, até a gente viu aí na imagem do vídeo, né, aquele movimento de convecção, né, do manto, né, o que faz também com que as placas tectônicas se movimentem. Vamos lá, voltar para a tela, e aí a gente vai observar aí o núcleo, né, que também é dividido em dois, né, o núcleo externo e o núcleo interno. Então o núcleo externo aí tem mais ou menos 2.270 quilômetros, né? Então ele atinge aí entre 2.885 a 5.155 quilômetros de profundidade. Então ele é maior do que o núcleo interno. O núcleo interno tem em torno aí de 1.216 quilômetros de profundidade, né, o que vai mais ou menos de 5.155 quilômetros a 6.371 quilômetros. Então, assim, se a gente for olhar na imagem e pegar lá desde a crosta continental, aí da crosta oceânica, né, ou seja, a crosta terrestre, até o fim aí do núcleo interno, a gente observa aí que, né, da parte de cima até o interior do planeta, né, então da parte externa ao interior do planeta, nós temos aí mais de 6.370 quilômetros de profundidade, né? Então quando eu falei para vocês, né, que na antiga União Soviética se chegou a mais ou menos 13 quilômetros, né? Então a diferença aí ela é muito grande, né? Então tem muito chão aí para cavar. Por isso que muita gente fala que é mais fácil chegar ao espaço do que chegar aí no interior do planeta, né? Porque, né, a dificuldade aí ela é bem maior. E essa estrutura interna do planeta, né, ela é interessante porque ela mexe muito com a nossa parte aqui exógena, né? Com nossa formação externa do planeta. Então ela interfere bem, né, diretamente o nosso cotidiano, né? Como a gente viu nas imagens, até tem uma imagem lá mostrando lá, né, uma simulação de terremoto, né, com prédios caindo, né? Então toda essa estrutura aí, né, mesmo sendo interna, mesmo tendo aí milhares de quilômetros, ela acaba interferindo, né, e bastante, né, na nossa relação aí, no nosso dia a dia aqui no nosso planeta, né? Principalmente quando a gente vai ver aí as rochas, os minerais nas próximas atividades, né? E até o solo. Então vejo como é interessante a gente estar, né, seguindo esse itinerário, né? Como a gente está seguindo desde a atividade 1, mostrando lá o processo de tempo geológico do planeta, né? E já chegando aí na estrutura interna do planeta, depois mostrando a parte externa aí com as rochas, com os recursos minerais. Então vejo, né, como é interessante esse itinerário aí do componente 3. Vamos lá para a próxima tela, que aí tem o que nós chamamos de descontinuidade sísmica. Olha que interessante, né? O que é essa descontinuidade? É um termo que é utilizado aí na geologia, que designa aí as camadas de transição, como a gente observa aí nas imagens, né? Então ela é definida como? Pelo comportamento aí que apresentam, né, quando são atravessadas por ondas sísmicas. Então a energia que é libertada,
né, nessa descontinuidade aí por um sismo, transmite-se em todas as direções sob a forma de ondas. Então, nas faixas de transição das camadas aí internas do planeta, nós temos diversas descontinuidades, que tem o nome aí dos seus autores aí. Então tem a descontinuidade de Conrad, né, tem a descontinuidade de Morro-Fizit, que na realidade é conhecida como a descontinuidade de Morro, tem a descontinuidade de Repet, a de Gutenberg, a de Lehmann, né, a de Lehmann aí que está entre o núcleo interno e o núcleo externo. Então a gente observa aí, né, até pela imagem, né, bem claramente, né, que cada descontinuidade está numa faixa de transição, né, por isso que fala aí, né, desse termo aí em geologia, né, de camadas de transição entre uma camada e outra. Então, por exemplo, a descontinuidade de Conrad, né, ele está aí, né, num processo aí da crosta, né, tanto da crosta superior como da crosta inferior. E a descontinuidade de Morro já está entre a crosta e o manto superior, né? A descontinuidade de Repet está lá entre o manto superior e o manto inferior. A de Gutenberg está entre o manto inferior e o núcleo externo. E aí nós temos a de Lehmann, né, que está entre o núcleo externo e o núcleo interno. Então, na realidade, são camadas aí de transição que são calculadas aí pelas ondas sísmicas que vêm do hipocentro, né, quando há um encontro de placas tectônicas, principalmente, ou quando as placas elas, né, se deslizam uma ao lado da outra, e a partir deste movimento aí, desse estudo que foi feito aí por esses estudiosos, né, que acabaram batizando o nome aí dessas descontinuidades, e aí nós temos a intensidade, se ela é maior ou menor, dentro dessas camadas de transição que nós chamamos aí de descontinuidade sísmica. É interessante, né, porque nós não temos só uma relação de camadas internas do planeta, nós também temos essas camadas aí que chamamos de descontinuidade sísmica, né, que muita gente desconhece. Vamos lá para a próxima tela, que vai ter lá um mapa falando aí sobre a estrutura geológica do planeta. Olha que interessante. E nós temos lá uma divisão, né, de processo quaternário, de dobramentos jovens e dobramentos antigos. Então nós temos, na realidade, nós temos 3 estruturas geológicas no planeta, né, que elas são chamadas aí de crátons, de bacias sedimentares e de dobramentos modernos. Os crátons lá, que eles são também conhecidos como escudos cristalinos ou maciços antigos, né, eles são formações geológicas aí consideradas antigas. Elas são as mais antigas, elas são formadas aí nas primeiras eras geológicas do planeta, né, que são essas partes aí que nós vemos aí mais escuras, né, o marronzinho mais escuro. Então, durante esse processo aí da sua formação e eras mais antigas. Então, são compostas aí por rochas ígneas ou magmáticas, metamórficas, e apresentam aí uma elevada quantidade de grandezas minerais, como o ouro, o ferro, o alumínio e muitos outros. São áreas aí geologicamente estáveis, ou seja, não tem, né, uma questão aí de tremores aí de terra e também de vulcanismo, né? É raro essa situação aí, tá certo? E no Brasil, né, nós temos aí mais ou menos 36%, né, de escudos cristalinos, né? Os mais conhecidos aí, o escudo das Guianas, lá na região norte do Brasil. Então, boa parte da estrutura, uma parte da estrutura aí do escudo geológico brasileiro, né, 36% aí, nós temos aí dessa questão que nós chamamos aí de crátons, de escudos cristalinos ou maciços antigos. Por isso que o Brasil, né, é rico aí em diversos tipos aí de recursos minerais, como a gente vai estudar mais para frente. Vamos voltar lá para a tela, por gentileza, e aí vocês vão observar aí as bacias sedimentares, né, que principalmente ele está falando aí nesses pontos aí do quaternário, né, porque ele surge aí da deposição aí de sedimentos, né, onde é mais extensa aí das estruturas geológicas, recobrindo aí cerca de 70% do relevo terrestre. No caso do Brasil, né, nós temos aí mais ou menos 60% da nossa estrutura geológica de bacias sedimentares, né, e aí a gente conclui que o Brasil ele tem uma riqueza aí de combustíveis fósseis, né,
principalmente aí o petróleo, né, o gás natural, né, que acaba sendo aí derivado aí do petróleo, né? Tanto o gás, o petróleo aí, principalmente aí, que são combustíveis fósseis muito utilizados, e o carvão mineral também, né? Não esqueça aí do carvão mineral, que faz parte dos combustíveis fósseis. E nós também temos aí, para finalizar, né, uma parte aí que são os dobramentos modernos que aparecem aí. Os dobramentos modernos são as cadeias orogênicas, né? O processo de orogênese aí, né, que é a formação das cadeias montanhosas. Por isso que fala aí que são formações geológicas consideradas recentes, porque logicamente elas estão sempre em formação, até por causa do tectonismo e do vulcanismo, né? Isso acontece aí principalmente aí na era cenozoica, no período terciário, em torno aí de 250 milhões de anos. Se a gente lembrar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, 250 milhões de anos é pouco, né? E a gente observa aí na América, por exemplo, aqui no nosso continente, na América do Sul, né, que o Brasil não tem essa relação aí com dobramentos modernos, né? A parte aí do amarelo claro está mais lá na relação da Cordilheira dos Andes, né? Então nós temos a Cordilheira dos Andes, nós temos o Himalaia na Ásia, né, onde encontra lá o pico mais elevado e montanhoso, que é o Pico Everest, no planeta, né? Então as cadeias montanhosas nos Estados Unidos, vejo que aquelas faixas etárias, aquelas faixas lá de cor amarelada, é onde nós temos os dobramentos modernos, onde ocorre aí a ocorrência de tectonismo e vulcanismo. Então, interessante retratar isso. Então, são 3 tipos de estruturas geológicas que a gente viu aí nesse mapa, né? Considerando aí os crátons, né, os dobramentos antigos e os dobramentos modernos. Vamos lá para a formação dos continentes. Então, vamos lá, formação dos continentes. Está aí na tela para vocês. A divisão do mundo em continentes parece uma situação estática, porém, se nos basearmos em um referencial de milhões de anos, tudo indica que não é bem assim. Segundo a teoria da deriva dos continentes, existe um movimento, ainda que imperceptível, dentro de nossa vivência de tempo, que faz os continentes se deslocarem lentamente. Essa teoria foi proposta em 1912 pelo alemão Alfred Wegener, que observou o recorte da costa leste da América do Sul, comparou com o da costa oeste da África e notou algumas semelhanças, como se os dois lados tivessem estado juntos um dia. E até trouxe aí uma animação para vocês verem, né, que mostra essa relação aí. Vocês vão ver nessa animação, né, que ela vai mostrando aí, né, a junção desse planeta aí, tá vendo, ó? Então observe lá o continente americano, né, no caso aí a América do Sul, aí tá piscando, tá vendo lá? E aí, né, mostrando as duas faixas amarelas, né, que houve um tempo que essas duas se ligavam. Parece aí um encaixe aí, né, de um quebra-cabeça, tá certo? E eu trouxe também uma outra imagem para destacar não só essa questão geológica, né, do encaixe, né? Na próxima tela tem um mapa aí mostrando aí a teoria de Wegener aí na relação dos seres vivos, né? Então tem a questão aí geológica, né, da junção aí da África e da América do Sul, como mostra, né, a imagem aí também, mas vejam que interessante aí, ó. Nós temos aí alguns seres vivos, né, os animais aí, por exemplo, o Sinocinatus, né, que é um réptil terrestre do Triássico, né, que aparece tanto na América do Sul, na África, né, são fósseis encontrados aí por Wegener, né, nas suas viagens, tanto no continente africano como aqui na América do Sul, né, o Mesosaurus, que é um réptil de água doce, aí, também encontrado na América do Sul e na África, né, mas nós temos outros aí, ó, né, a samambaia aí encontrada em vários continentes aí, que está em verde, né, e na Índia encontrado aí o Listrosaurus, réptil terrestre triássico, né, que foi encontrado aí no continente africano, o fóssil, né, encontrado na Índia, encontrado aí na Antártica, né, e a samambaia encontrado aí na Austrália, na Antártica, na África, na América do Sul. Ou seja, né, comprova-se, né, através dos estudos, né, de Wegener, tanto na questão geológica como na questão aí de fósseis de seres vivos, né, que de uma certa maneira, né, o mundo estava
junto, né? Então, principalmente essas regiões aí. É o que nós chamamos aí do único continente, que é a Pangeia, né? E com o movimento das placas tectônicas, né? E aí é um estudo que vem depois desse estudo aí da teoria de Wegener, e é importante retratar isso, né? Porque na idade Wegener, quando falou sobre isso, ele foi ironizado, ele foi ridicularizado, e depois se comprovou que realmente havia um movimento interno do nosso planeta, mas aí, né, o Wegener já tinha falecido, né? Isso acontece principalmente, né, no período aí após a Segunda Guerra Mundial, logicamente com equipamentos mais modernos, como aqueles sonares utilizados aí em embarcações marítimas e em submarinos, né? Os sonares perceberam, né, que o movimento aí do assoalho oceânico fazia com que houvesse um movimento aí na nossa crosta terrestre, né? Então aí, né, esses estudos iniciais aí do Wegener, né, não foram mais ridicularizados e servem aí como teoria quando nós estudamos aí a estrutura interna do planeta e também o movimento aí dos nossos continentes, tá certo? E aí eu trouxe para vocês, agora infelizmente já acabou a aula, passou rapidinho, né, as orientações aí para o estudante. E aí nós temos aí levantamento de hipóteses, né? Como os cientistas estudam as estruturas internas do planeta, visto que não é possível observar diretamente o interior da Terra, pois sua temperatura e pressão são extremamente elevadas. É o que a gente viu no decorrer da aula, né? E até no vídeo que foi passado para vocês aí, né? Essa relação aí, né, da profundidade extensa que nós temos no planeta e a elevação da temperatura cada vez que mais se aprofunda aí no interior do planeta. E aí vocês podem utilizar uma metodologia chamada aí de brainstorming, que em grupos os estudantes poderão apresentar as suas hipóteses para a sala. Pode-se utilizar uma ferramenta digital, está disponível aí no link, ou através de post-its ou recortes de papel, com a finalidade de montar um mural das hipóteses a qual os estudantes poderão recorrer sempre que necessário. Então o aluno pode usar tanto da forma digital como da forma analógica aí, né, essa metodologia aí, chamada aí metodologia de brainstorming. Certo, galerinha? Então aí nós temos aí a introdução 1 da atividade 2. Essa atividade é muito interessante, ela é tão interessante como nós vimos na atividade 1, tá certo? E aí nós vamos nos vermos aí nas próximas aulas. Sempre, né, lembre aí de avaliar as nossas aulas ou no QR Code ou no link que aparece aí na tela para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.